O mercado digital tem a enorme capacidade de fazer tudo parecer melhor aos olhos de quem vê na rede social do que realmente é. Isso não é só do mercado digital, se você para analisar e ver alguns casos de rede social, né? Eu acho que a rede social trouxe muito isso. Como tem essa questão de querer compartilhar a própria vida, as pessoas são, isso é óbvio, né? Seletivas com o que elas vão compartilhar e a maioria delas só compartilha a parte boa. Então a minha ideia aqui nesse vídeo é mostrar como muitas vezes no digital as aparências enganam, né, o que a pessoa mostra e o que a rede social da pessoa aparenta não é o retrato dos bastidores daquele negócio, e também traz uma reflexão a partir do livro A Psicologia Financeira sobre sorte e risco, que também tem relação com esse assunto. E antes da gente seguir, já me dá uma força curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para você receber notificação dos próximos conteúdos. Então é o seguinte, ao longo desses anos, participando de mentoria, eu fui uma das pessoas que caí um pouco, né? E vendo isso acontecer, eu vejo como é muito fácil para quem não está no meio se iludir com as promessas do mercado, porque eu vi muitos projetos que dentro da mentoria que eu participava eram tidos como referência, e uma vez que eu ia conversar com essas pessoas, ou às vezes nem tidos como referência, mas você vê o perfil da pessoa, você vê ela postando, você vê que tem uma página bem estruturada, um produto que aparentemente é bom, tem depoimentos, e você fala, pô, essa pessoa deve estar bem, né? Deve estar faturando legal. E quando você vai conversar com a pessoa, não é exatamente esse o caso. Eu já falei isso em vários vídeos, não é algo que fica repetitivo, mas é porque eu acho que é importante. O mercado digital, com as mudanças de hoje, tem criado desafios para pessoas que já tinham negócios que faturavam bem. E aí, de novo, se você acompanha a pessoa e ela só vende curso, o negócio dela é baseado unicamente em venda de curso, você pode ter uma certa certeza de que aquele negócio está passando por dificuldades. Só que aí o que acontece, é o que eu tenho visto conversando com algumas pessoas, a partir do momento que o mercado começa a ficar mais difícil, como nesse caso, né? A gente começa a perceber movimentos de pessoas olhando para coisas que em algum momento foram negligenciadas e começando a perceber pontos cegos que elas mesmas não percebiam. Por quê? Porque o negócio estava rodando bem. Então, para você entender, uma vez eu fui num evento e eu estava conversando com o Marcelo Távora, que é um cara das antigas do digital, né, vamos dizer assim. E ele estava dizendo, era uma época que estava passando pela transição da dificuldade dos lançamentos, então o lead já estava começando a ficar mais caro. E aí, de novo, né? Você conversando com o cara, você fala, pô, esse cara faz lançamentos gigantescos. E aí você vai ver que não era bem assim. Só que aí, como essa dificuldade na época dos lançamentos, ele começou a olhar para algumas coisas que antes eram negligenciadas. Exemplo, investimento na hora de fazer um lançamento em captação de lead frio. Todo mundo sempre fez a divisão lá de 70% lead quente, 30% lead frio, mais ou menos nessa divisão na hora de captar, mas poucas pessoas, o lead era tão barato e a conversão sempre foi estável ali que as pessoas já tinham uma noção do que ia converter, que ninguém ficava parando para ver quem que convertia, né, fazer qualificação de lead. Não, a galera só comprava lead, tacava todo mundo para dentro, fazia live, fazia o pitch e vendia, tava tudo certo. E aí nessa conversa com o Távora, ele falou, cara, eu comecei a olhar, né, porque começou a encarecer, então eu preciso, a pessoa a partir do momento que começa a dificultar, ela começa a averiguar. Então ele percebeu, avaliando essas coisas, que lead frio converte muito menos do que lead quente. 2, normalmente ele tomava prejuízo com a captação de lead frio. Então, a partir daquele momento, ele começa a mudar a forma como ele tocava os lançamentos dele. E a mesma coisa aconteceu recentemente, conversando com uma amiga minha do digital, que também é uma pessoa que já foi tida como referência dentro de mentoria e tem passado por dificuldades. Eu tô falando isso só para exemplificar, para você entender realmente que muitas vezes o que é colocado na frente não é o que está acontecendo, né? Ela estava analisando a mesma coisa. Momento de dificuldade traz a pessoa para avaliar coisas que ela não avaliava, porque antes estava rodando muito bem. Então ela parou para fazer uma análise minuciosa do tráfego dela e ela percebeu
que nos últimos meses o tráfego dela estava dando prejuízo. Então ela começa a entender ali, e é algo que a gente, quando está nesse mercado de venda de curso, a gente realmente não para pensar. A única coisa que a gente quer fazer é colocar mais tráfego para começar, para faturar mais, e fica tentando otimizar tráfego, fica tentando criar novos anúncios, otimiza a página, fica bitolado nisso e não para avaliar realmente, será que está valendo a pena essa busca incessante pela otimização do tráfego? E foi isso que ela percebeu, que não estava valendo a pena. E aí ela falou, cara, às vezes é muito melhor eu não investir no tráfego. Por quê? Porque para investir em tráfego eu tenho que ter o gestor de tráfego, eu tenho que ter suporte, porque o negócio dela, no caso, não estava valendo a pena investir em tráfego, mas ele traz mais vendas. Isso aí é inquestionável, o tráfego vai trazer mais vendas. Então, mesmo que você não esteja ganhando dinheiro, você tem que dar suporte para aqueles alunos. Então, você tem que dar suporte para mais pessoas. Então, exige uma estrutura maior de forma desnecessária, porque aquilo não está se pagando. Então, ela começou a olhar para algo que muitas vezes a gente não olha, porque a gente está nesse automático de crescer, de escalar, não olhando para como o Marcelo olhou, para ver se qual que é a capacidade do meu orgânico de fazer venda. Quanto vem realmente do tráfego? Ou então, qual que vai ser o ponto ótimo de investimento em tráfego? Né? Porque o tráfego às vezes traz gente nova, que o orgânico converte e essa máquina vai se retroalimentando. Mas chega um ponto, como ela mesma percebeu, que o tráfego, na verdade, ele está só consumindo a margem dela, porque a maioria das vendas vinham através do orgânico. E aí, assim, é aquilo que eu já falei várias vezes, mas as pessoas que vendem o mercado digital, às vezes, têm muito interesse em te vender a ideia do mercado de forma superficial e batendo nos casos de... né, mostrando cases, apenas mostrando prints de faturamento. E é isso, o print de faturamento dessa amiga minha, ele esconde um negócio em dificuldade. Mas para o cara que te vende a ideia do curso, né, que vende esse mercado para a gente, é suficiente para ele despertar desejo em pessoas falarem, pô, essa pessoa está faturando, sei lá, 150 mil reais por mês, caralho, e ficar animado e querer comprar o curso, e querer comprar a mentoria, e vai seguindo no ecossistema dele. E aí, fazendo um paralelo, como eu tinha falado no início do vídeo, sobre sorte e risco do livro A Psicologia Financeira, é algo que eu vejo também o mercado fazendo muito bem. A gente, como ser humano, a gente prefere histórias simples, que são menos complexas, mais fáceis de entender, mas que muitas vezes elas, de acordo com o livro aqui, né, são diabolicamente enganosas. E é exatamente isso que o mercado sabe fazer maravilhosamente bem. Ele simplifica o contexto, a história dos alunos e dos cases, o suficiente para parecer, não é para parecer real, mas para convencer as pessoas, e deixa de lado os pontos que te mostrariam a realidade como ela é e talvez te fariam desistir de investir no curso do cara. Então, para você entender de forma concreta o que eu estou querendo dizer, eu posso virar para você e falar assim, você chega para mim, quer comprar meu curso, mas eu não tenho tempo. Eu falo, cara, deixa eu te contar o caso de uma aluna minha, é mãe, ela construiu todo o processo do curso dela enquanto ela estava amamentando. Então eu te conto esse caso, eu não te passo os detalhes completos, até porque eu mesmo como mentor não tenho acesso a tudo isso, para te garantir que a partir do momento que essa história é real e essa pessoa conseguiu, você que não tem tempo também vai conseguir. Né? Ou seja, porque ela conseguiu, você também consegue. Isso é a maior das simplificações enganosas que existe. Por quê? Porque, como a própria passagem do livro diz, a gente gosta de histórias simples, que fazem sentido na nossa cabeça, mas que são diabolicamente enganosas. Por quê? Porque ela te faz acreditar que, baseado naquela simplificação, você também vai conseguir, porque parece que a sua história é parecida com aquela pessoa. A mesma coisa, muitas vezes alguns exemplos são dados e existe aquela linha tênue entre o gênio e o inconsequente, a sorte e o risco. Só que a pessoa que
defende aquela ideia e tá te passando aquela ideia, ela só vai te passar os casos de sucesso. O cemitério dos projetos que não deram certo, ele é silencioso. Ninguém fica falando, olha, tenho 100 mil cases, 100 mil alunos. 100 deram certo, o resto todo não deu certo. Ninguém fala isso, ninguém vem trazer os casos dessas pessoas. É muito confortável. A ideia, na verdade, aqui é a gente ter esse filtro quando a gente enxerga alguém fazendo uma promessa pra gente, de qualquer coisa que seja. Porque é muito mais fácil te contar histórias de sucesso, reforçando aquilo como a possibilidade para você, do que trazer os pontos negativos. E aí, se você for analisar, né, igual já vi o Perini falando algumas vezes sobre atitudes do Elon Musk como empreendedor. É um cara que tá a 1 centímetro de ser considerado inconsequente, mas é considerado um gênio. Por quê? Porque o que ele fez era extremamente arriscado. Se desse certo, ia todo mundo, ao invés de contar a história de um gênio, contar a história de um cara que se ferrou fazendo o que ele fez. E aí, analisando a minha própria história, eu vendo que eu, muitas vezes, analisando o meu negócio com a minha antiga sócia, para muitas pessoas eu disse, quando, o que vocês fazem, né? E eu, tentando racionalizar o motivo do nosso sucesso, virava para a pessoa e falava, cara, eu acho que o motivo da gente ter conseguido alcançar o que a gente alcançou foi porque a gente sempre questionou muito o que a própria mentoria passava pra gente. A gente nunca seguiu 100% das coisas à risca. Da mesma forma, tem gente que faz a mesma coisa e não dá certo, entendeu? São essas simplificações que fazem, né, como a ideia do vídeo inicial, né, faz o negócio parecer melhor do que visto de fora do que é de dentro. No sentido de, não é esse recorte, né, ou seja, questionar as ideias da mentoria, não é um indicativo de sucesso. E é uma simplificação da realidade que faz sentido para mim e que para a pessoa que está ouvindo também vai fazer sentido, e ela fala, putz, então agora é isso, é questionar, não aceitar nada, e aí não dá certo. Então o que o livro fala nesse capítulo da sorte e risco é basicamente isso, né? A linha que separa o inspiradoramente ousado do estupidamente imprudente é de 1 milímetro. E aí qual que é a ideia de aprendizado a partir disso, né? Concentre-se menos nos indivíduos e nos estudos de casos específicos e mais em padrões gerais. E essa é uma dificuldade grande, porque o mercado ele é construído em cima desses estudos de caso individuais que são usados para validar metodologias e fórmulas para várias pessoas. Então exige você fazer essa busca por padrões gerais, exige uma inteligência de negócio mesmo, de empreendedorismo, que o mercado digital não está muito preocupado em ensinar e está lotado de gente que não tem, que está ali a partir dessas validações individuais, se matando para buscar aquele resultado e se frustrando e por aí vai. E aí tem uma passagem aqui também que é bem interessante, que é: tome cuidado com quem você elogia e admira, tome cuidado com quem você menospreza e procure evitar se tornar. Ou apenas tome cuidado antes de presumir que a totalidade de um resultado pode ser atribuída ao esforço e às decisões. Um negócio é algo extremamente complexo e as pessoas no digital tentam vender como se fosse possível defender uma fórmula, né? Existe realmente uma fórmula a ser seguida. Só que não é como uma fórmula de bolo, que você segue a fórmula do bolo, coloca o bolo para assar e no final você tem um bolo. Se você, no digital e nos negócios, se você segue a fórmula à risca, você pode não ter resultado nenhum. Então, sim, existe a fórmula de execução, mas seguir a fórmula de execução não te garante o resultado final, como numa receita de bolo. E esse é o detalhe que não falam. Mas você deveria ser capaz, né? As pessoas deveriam ser capazes de ter essa interpretação, né? De ter essa maldade. Mas no fundo as pessoas focam tanto nos resultados, como eu falei, né? Nos resultados individuais como validação, que todo mundo acredita que é possível. E as pessoas vendem a ideia como se fosse possível para todo mundo. Então,
dá para dividir bem a responsabilidade nesse caso. Então, resumindo, para a gente finalizar, nem tudo que você vê no digital das pessoas compartilhando resultados é como parece. Muitas vezes esses negócios eles executam coisas que depois, quando a coisa começa a ficar mais complicada, eles descobrem que não fazia muito sentido. O que, de certa forma, até coloca... Não é que invalida a fórmula, mas coloca asteriscos nas fórmulas, porque a fórmula defendia uma coisa e agora a pessoa investigando a fundo ela vê que não é bem assim. Outro ponto é a gente perceber e parar de focar tanto em casos individuais para acreditar que aquele método, aquela metodologia, aquele guru tem realmente algo para te ensinar e é capaz de te levar até aquele resultado. Então, de novo, se você gostou desse vídeo, já curte aqui, se inscreve no canal, comenta. Se tiver alguma dúvida, alguma reflexão, comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia e até o próximo vídeo.